Diz assim, palavra de Deus, Neemias 1:1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre a cidade de Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, fiel à aliança e misericórdia com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Nós agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, não temos obedecido aos teus decretos e às tuas leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, diz Neemias, eu era o copeiro do rei. Agora dê um salto lá para o Novo Testamento, Mateus, primeiro dos Evangelhos, capítulo 6. Só um verso também, o verso de número 6, que diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Amém. Vamos orar. Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Te agradecemos pelo Espírito Santo, aquele que é o nosso Consolador e que abre as nossas mentes e corações para a tua voz. Obrigado por cada um dos meus irmãos, por cada família, por esse ano que está começando. Estão postos os desafios, e a exemplo de Neemias, nós precisamos orar para conhecer a tua vontade, orar para estar em sintonia com essa vontade. Ajuda-nos, Pai, a não deixar de ouvir os teus preceitos, os teus mandamentos e obedecer às tuas leis. No nome precioso de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Meus amados irmãos e amigos, nós começamos o ano com uma série de mensagens, como já disse,
E essa série de mensagens, ela se chama Orações que Mudaram o Mundo. Orações que mudaram história. Orações que alguém se dedicou a fazer, e porque fez, o seu mundo não foi mais o mesmo. E por que é que a gente escolheu esse tema no começo do ano? Porque nós precisamos de começar um ano sob oração. E pastoralmente há uma preocupação no meu coração de saber que os cristãos modernos, os cristãos da modernidade, os cristãos que vivem no mundo digital, conseguem administrar o seu tempo para uma série de coisas, mas a gente está falhando na nossa vida de oração. Eu vou fazer uma pergunta só para você, uma só, e talvez você vai ter algum desconforto com essa pergunta. A pergunta é a seguinte: você está bastante contente com a sua vida de oração? O que você responderia? Alguns responderam não, outros não responderam, e outros, talvez, Elias, como seja a maioria de nós, a gente sabe que nós estamos orando pouco, e talvez não só pouco, em muitos aspectos a gente está orando equivocadamente. Orar, conforme a Bíblia Sagrada, é como sobreviver. Orar deve ser como respirar. Orar deve estar no nosso dia a dia de tal forma que a gente perceba que não basta apenas você fazer as coisas certas. Você e eu precisamos orar. Nós começamos o ano falando sobre a oração de uma mulher chamada Ana. Ana, uma das mulheres mais simples da Bíblia Sagrada, mas ela se dedicou a um tempo de oração, e a sua oração fez com que Deus abrisse as portas do céu para ela, e ela trouxesse ao mundo um homem chamado Samuel. Samuel é o profeta que direcionou a nação de Israel, que nos trouxe o rei Davi. E o rei Davi foi o homem segundo o coração de Deus, cujo descendente, Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Eu estou repetindo isso para você, para que você perceba que a oração de um homem, de uma mulher, pode mudar histórias de vida, história de países, história de situações. Quando nós oramos, nós nos colocamos na sintonia de Deus. Eu gosto de pensar na oração como uma espécie de Wi-Fi. Perceba, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus está aqui. Vocês creem que Deus está aqui? Mas Deus está aqui no bairro da Vila dos Remédios? Vocês creem ou não? Eu pensei que vocês tinham perdido essa esperança. Deus está nas cidades de Osasco e de São Paulo? Deus está no Brasil? Agora deixa eu perguntar, Deus está em Brasília? Que bom, eu achei que alguns de vocês iam ter dúvida se Deus está em Brasília, mas Deus está. Deus está, de uma maneira ou de outra, Deus está em todos os espaços conhecidos. Agora, há um modo que a presença de Deus não só está, mas ela se manifesta. A gente entra em conexão com ela, em contato com ela. E isso acontece, Elias, através da oração. A oração é o Wi-Fi de Deus. Na oração você entra na sintonia de Deus. É curioso, por exemplo, se você chega num lugar e você quer usar a internet, você normalmente precisa de uma senha para acessar o Wi-Fi, aquela conexão de internet. Aliás, tem crianças e não só adultos que estão tão acostumados com isso, que quando chega na casa de alguém para visitar, ao invés do bom dia, boa noite, a primeira coisa que pergunta é o quê?
Senha Wi-Fi. Tem Wi-Fi? Calma. Assim, de certa forma é isso que acontece com o mundo. Deus está aí, de vez em quando a gente se lembra, Deus está aí, principalmente quando existe algum desastre. Aí a gente fala, mas onde está Deus nesse desastre? Morreu gente lá não sei aonde. Deus está aí. É que a gente não está se conectando com Ele. Ele está o tempo todo falando, a senha é fácil. A senha é o meu Filho Jesus Cristo. A senha é a cruz. Você precisa se conectar com ela. Mas a gente às vezes insiste, mesmo tendo à disposição uma rede de amor, a gente não se conecta com Deus de toda graça. Mas na história de Neemias, nós vamos ver a necessidade da gente orar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Neemias é o personagem da Bíblia Sagrada que ensina que além de a gente fazer as coisas certas, agir de modo correto, isso é necessário, mas não é suficiente. Você precisa orar. Nós estamos vivendo num momento da vida que muita gente fala assim, olha, os problemas do nosso país, das nossas famílias, é educação. Se a gente tivesse educação certa, se as escolas funcionassem bem, se as pessoas não jogassem lixo na rua, se a gente fosse um povo educado, os nossos problemas estariam resolvidos. E a gente concorda, claro, que em grande parte a educação melhora o ser humano. Melhora, mas não resolve. Porque tem muitos pais e muitas mães que deram isso para os seus filhos, ou estão dando boa educação para os seus filhos, ou pagando colégios caros para os seus filhos. E eu nem preciso perguntar para dizer para você, você está 100% contente com o desempenho, o comportamento, o jeito do seu filho? Não precisa me responder, eu já sei essa resposta. Para muitos de nós não é só a questão da educação. Se a gente tiver, por exemplo, uma boa renda mensal, muitos dos nossos problemas estariam resolvidos. É verdade, muitos brasileiros estão vivendo com renda muito menor do que deveriam, muito menor do que lhes daria dignidade. Mas eu não preciso dar muitos exemplos para você, para saber que quando uma pessoa tem um pouco mais de recursos, você acha que a tendência é ela se aproximar de Deus, ou ela dá uma esquecida em Deus? O que você acha, gente? Fazer um teste aqui entre nós. Se hoje, essa semana, você tivesse 2 milhões de reais disponível, 2 milhões, você estaria nesse culto? Estou só refletindo com você como há coisas que a gente acha que pode nos aproximar de Deus e na verdade pode nos separar de Deus. Parece que Deus se utiliza dos nossos próprios limites para nos aproximar dele. Então Deus fala assim, olha, tem algumas coisas que eu quero te dar, mas não vou te dar, porque se eu fizer isso você vai se acabar. Então ele vai ensinando a gente como lidar com a nossa própria vida. Boa educação é bom, mas não é suficiente. Ter uma boa renda ajuda num monte de coisa, mas também não é suficiente. Aí você vai falar, pastor, mas tem uma coisa que não falha, bom senso. Se todos nós tivéssemos bom senso, a maioria dos problemas que a gente tem não teria. A pergunta é, bom senso é igual para todo mundo? Quando você vê alguém jantando, almoçando perto de você, você falaria, poxa, essa pessoa já comeu uma quantidade de comida. O bom senso diria que ela não comesse mais picanha. Mas o bom senso do outro, Elias, qual que é? Eu estou só a 15% do que eu pretendo comer nessa refeição. Ele acha que está com bom senso também. O problema do bom senso é que não é o mesmo para todo mundo. Neemias nos lembra que tem coisas que melhoram o ser humano, mas não resolve o ser humano. E o que resolve o ser humano?
Pois é, a Bíblia vai mostrar que há áreas da vida nossa que é um verdadeiro mistério. Tem coisas que nós fazemos tudo certinho, esperando um resultado, só que o resultado não vem como a gente espera. Você fala assim: não, olha, diferente dos outros, eu vou fazer de tudo, usar o bom senso, a educação, vou usar a renda, vou usar todas as coisas para escolher a pessoa certa com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou casar, com quem eu vou namorar. As coisas funcionam até um certo lugar, daqui a pouco você percebe que nem tudo funciona como esperado. Criação de filhos, vocês sabem disso, né? Você fala assim: não vou dar, olha, o meu filho quando nascer, ele vai fazer natação, vai estudar piano, ele vai fazer dança artística, e você projeta um mundo para ele. Quando ele faz 11 anos, 12 anos, você começa a perceber que ele está saindo pelos dedos, e você já não controla um monte de coisas. Por quê? Porque é uma dimensão do mistério da vida de cada pessoa que a gente não controla. E não é para controlar mesmo, porque a gente não controla nem a nossa vida pessoal e particular. Neemias e a sua oração é um alerta de que, apesar de que há coisas que nós podemos fazer, essas coisas vão melhorar um pouco o ser humano, mas não vão levar eles a uma dimensão de um relacionamento com Deus. O que é que pode fazer isso? Neemias vai responder para a gente: a oração. Olha a história de Neemias. Quem é Neemias? Neemias é um sujeito bem sucedido na vida, de um povo bastante mal sucedido naquela história, pelo menos naquele momento, Israel. Quando os inimigos de Israel vieram sobre eles, porque eles desobedeceram a Deus, e eles foram levados para o exílio, as suas mulheres mortas, as crianças mortas, o caos se estabeleceu em Israel. Os inimigos de Israel destruíram Jerusalém, destruíram o templo, destruíram os muros, mataram até mulheres grávidas, uma carnificina. Mas os inimigos de Israel, eles pegaram alguns jovens mais estudados, que eles viam um futuro para eles, e levaram para suas terras. Um desses jovens era Neemias. E Neemias, ele cresceu na cidade de Suzã, que era uma espécie de capital do mundo à sua época. E Neemias estava muito bem obrigado. Ele tinha boa educação, boa renda, era um sujeito de bom senso. Para ele estava tudo resolvido. Mas um dia ele estava na cidade de Suzã, e um grupo de judeus estava vindo da região de Jerusalém. E dentre eles o irmão de Neemias, o Hanani. E Neemias vê os judeus vindo de cabeça baixa, entristecidos, e ele fala assim: como está Jerusalém? Como estão as pessoas que conseguiram sobreviver, estão morando lá ainda? Como estão os meus irmãos judeus? E Hanani começa a dar um relatório para Neemias e diz assim: olha, Neemias, a coisa está caótica, está muito pior do que você viu. Os muros foram derrubados, templo destruído, não há nada mais de pé em Jerusalém. Jerusalém se tornou terra de ninguém. Os animais selvagens entraram, os inimigos entraram, é o caos total, Neemias. E eu fico pensando aqui que Neemias, ele é um sujeito bem sucedido, ele poderia falar assim: olha, esse povo, Israel, os meus irmãos, desobedeceram a Deus, esse povo não se preparou, esse povo não deu atenção às leis de Deus, e é por isso que aconteceu isso com eles. Mas eu, Neemias, sou um sujeito um pouco mais estudado, sujeito um pouco mais inteligente, o rei aqui viu que eu sou capacitado, e eu estou me dando bem aqui, eles que se virem lá, e eu estou aqui vivendo em Suzã, está tudo certo para mim. Mas quando você lê o primeiro capítulo de Neemias, você vai ver que o relatório dos judeus que estão chegando deixa o coração de Neemias apavorado. Ele sente a dor dos outros,
ele sente a tristeza dos outros. Quando falam para eles que os muros de Jerusalém foram derrubados, Neemias sabe o que é isso. Muros derrubados na antiguidade significava que quem vivia ainda naqueles escombros estavam sujeitos de ataque de leões, de animais selvagens, dos inimigos que vinham para roubar o espólio. Ele sabia disso. E aí o que Neemias faz? Neemias faz o que eu e você deveríamos fazer. Ele ora, ele começa a orar. Neemias faz aquilo que eu e você deveríamos fazer desde o dia 1º de janeiro de 2019. Não tomar uma decisão sequer sem recorrer à oração antes. Não tomar uma decisão sequer sem buscar a vontade de Deus antes. É isso que Neemias faz. Ele vai à oração. Ora um dia, ora 2 dias, jejua um dia, jejua 2 dias. E a oração de Neemias, ela vai mostrar uma coisa absolutamente necessária, que é a primeira lição que eu queria que você gravasse dessa. Uma vida plena só pode acontecer debaixo de oração. Você pode repetir isso comigo? Levanta sua mão assim comigo direita e diz assim: uma vida plena, aquela vida que Jesus disse que traria para nós, só pode ser possível debaixo de oração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ser uma pessoa que tem uma boa educação, que tem uma boa renda, você pode frequentar os cultos, você pode conhecer alguns versículos de cor, você pode até ter algum conhecimento teológico, mas se você não orar, você jamais vai experimentar aquilo que Jesus Cristo chamou de vida plena, uma vida conectada com a vontade de Deus. Não há nada que substitua a oração. Eu estou me lembrando aqui que hoje pela manhã, eu estava estudando a palavra de Deus, mas veio no meu coração um desejo de orar por algumas pessoas aqui da nossa comunidade. E a Giz e eu paramos o que estava fazendo e falou: vamos nos dedicar a orar. Tem coisas que não adianta você pensar muito. Tem coisas que não adianta você achar uma solução brilhante pela sua mente. Tem coisas que o Espírito Santo de Deus fala com você para você ir à oração. A oração é quando você se desnuda diante de Deus e fala assim: Senhor, eu não tenho a mínima condições de resolver nada, mas eu creio que o Senhor constrói caminhos por onde não há caminhos. É por isso que eu estou abrindo o meu coração. Senhor, me socorre. Você já fez uma oração assim? Porque ou você está fazendo uma oração assim, ou você estará fazendo outra coisa, murmurando. Não tem outro caminho. Se você não estiver orando diante de um desafio, você vai estar murmurando. Você vai estar xingando o governo, a mãe, o pai, o filho, o vizinho, o Brasília. Você vai achar alguém para murmurar. Quando a Bíblia está nos mostrando através de Neemias, quando você não tem o controle da oração, ou melhor, da situação, vá à oração. Uma vida plena só acontece sob oração. Orar para o cristão é como respirar. É por isso que a Bíblia vai dizer através de Paulo em Tessalonicenses: orai nos cultos de quinta-feira na comunidade Atos. Não é isso, gente? Vou repetir de novo para você. A Bíblia diz assim: de vez em quando, num domingo, quando você não tiver nada para fazer, procure orar um pouquinho. É isso, Elias? A Bíblia fala assim: olha, se você está vivo respirando, ore para manter vivo e respirando. Fale com Deus. Falem com Deus no domingo, fale com Deus no feriado, fale com Deus no trabalho, fale com Ele. Seja a situação mais amainada ou a situação mais difícil, fale com Deus, orem sem cessar.
Mas há uma segunda coisa que nós aprendemos com a vida de Neemias, que se uma vida plena exige oração, a verdadeira oração exige transparência. Orar é uma necessidade, mas orar com transparência, é a oração de fato que vai mover as coisas. Porque a gente pode entrar numas de orar como os judeus oravam no tempo de Jesus. É aquela oração que nós estamos preocupados com o exterior, que a gente está preocupado com quem ouve você, que a gente está preocupado com as nossas palavras. Mas olha o que Jesus disse e o que Neemias fez. Jesus disse assim: quando você for orar. Eu queria que você percebesse a palavra que Jesus está usando. Ele não está dizendo assim, se você for orar, não. Ele está dizendo, quando você for orar. Jesus está admitindo que você precisa orar. E quando você for fazer isso, você vai na Praça dos Remédios, pega um microfone, coloca lá uma caixa acústica e ora para a Vila dos Remédios inteiro ver. É isso, gente? Nós lemos Mateus 6:6. O que diz? Quando você for orar, entra para o seu quarto. E lá no seu quarto, você ora em segredo. E o Deus que conhece os teus segredos, vai falar com você. Eu sei que quando a gente lê isso, muitos de nós podem entrar numa percepção errada do que Jesus está falando. Alguns de nós podem falar, ah, sim, pastor, então está certo, o senhor está nos ensinando aí que a oração correta é a oração do quarto, esse negócio de orar no monte não deve se orar, esse negócio de orar em não sei aonde também. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é o lugar, é o estado de coração. Porque quando você está sendo visto pelas pessoas, você está sendo influenciado a ser como as pessoas acham que você deve ser. Mas quando você está num quarto sozinho, você não está mais preocupado com as pessoas. Aí você está sós com Deus. Aí você está diante de uma oração transparente. Aí você pode falar com Deus todas as mazelas do seu coração. Aí você pode falar de todos os seus pecados. Aí você pode rasgar o seu coração diante dele, porque só está você e ele. E aí você vai ser transparente. A oração exige transparência, porque quando nós somos transparentes diante de Deus, nós nos conectamos com a verdadeira vontade de Deus. E um homem e uma mulher conectados com a vontade de Deus, a sua oração é capaz de transformar o mundo. Amém, gente? Então levante a sua mão assim comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu preciso orar. Mas mais do que isso, eu preciso ser transparente na minha oração. Olha a oração de Neemias, gente. Neemias não faz rodeios. É curioso que a oração de Neemias é tão transparente, que quando ele vê a notícia de desgraça em Jerusalém, vai para os seus aposentos e começa a orar. E a gente espera que ele vá orar assim: Senhor, eu oro pelos meus pecados cometidos aqui. Mas não é só isso. Neemias, Elias, começa a orar pelo pecado de todo mundo, do povo. Ele fala assim: Senhor, nós como nações, nós somos corruptos. Senhor, como nação, a gente era para ministrar a justiça para os outros povos, e nós envergonhamos o Senhor. Eu estou pensando aqui, se o nosso Brasil e os nossos evangélicos cristãos começassem a orar desse jeito, a gente admitindo assim: Senhor, nós também temos sido corruptos. Porque corrupção não é apenas você desviar o dinheiro de alguém ou de alguma coisa. Corrupção é você subverter algo que é sagrado em profano.
Por exemplo, a gente pode corromper o dia do Senhor, o domingo? Pode ou não pode, gente? Como é que a gente corrompe o dia do Senhor? Não dando a Ele a primazia. A gente pode corromper a nossa profissão? Pode ou não pode, gente? Como que a gente pode fazendo isso? Amando mais o trabalho e o dinheiro do que o próprio Deus que deu o trabalho e o dinheiro. A gente pode ser assim. E quando a gente vai à oração, os nossos olhos e ouvidos são abertos para ver a corrupção do nosso coração. É por isso que Neemias ora de forma transparente: Senhor, eu não vou ter meios termos, nós fomos corruptos diante do Senhor, nós envergonhamos o teu nome entre as nações, tem misericórdia de nós. Essa oração, o Espírito de Deus pega e começa a mudar coração, mente, atitude, e essa oração vai se transformar numa oração que transforma o mundo e os ambientes. Amém, gente? Eu preciso orar, e Neemias me ensina, mas eu preciso orar com transparência. Mas há mais ensinos de Deus para nós aqui, porque Neemias ensina a gente que uma vida de oração é algo que você não pode terceirizar. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Todo mundo entende quando eu falo terceirizar? Terceirizar é quando tem uma atividade para ser feita e alguém que era para fazer essa atividade não faz e cede a um outro. Isso é terceirizar. Por exemplo, na sua empresa tem algumas áreas, área de limpeza, área de segurança, que é terceirizada. Os funcionários não são da empresa, são de uma outra empresa que passa a fazer esse trabalho, é ou não é? Então, isso dá no mundo natural, mas na vida espiritual você não pode terceirizar a sua vida de oração. Eu, como pastor, por exemplo, fico às vezes um pouco preocupado quando eu me dedico a orar por alguém. Quando alguém fala assim comigo: pastor, o senhor ora por mim? Eu digo: eu oro. Mas eu preciso dizer, eu oro por você, mas eu não oro no teu lugar. Eu ajudo você na oração, eu intercedo por você, mas eu não posso substituir a sua vida de oração, porque oração não se terceiriza. É o que Neemias está ensinando para a gente aqui. Você não pode viver pelo outro. Nós aqui, muitos de nós tivemos a bênção de ter pais e mães de oração ou avós. A gente pode perguntar aqui, ter muitas conversas para ouvir. A gente fala assim: olha, minha avó, pastor, minha avó era mulher de oração. Cada vez menos a gente ouve essa palavra, né? Mulher de oração ou homem de oração. Cada vez menos, mas a gente até um tempo atrás ouvia. Minha mãe orava pelos filhos, minha avó orava pelos filhos. Isso é uma bênção de Deus, mas a gente não pode achar que o fato de ter uma mãe de oração ou uma avó de oração, isso vai resolver o nosso problema. Não resolve. Não resolve. Nós precisamos de uma experiência pessoal com Deus. A sua mãe, o seu pai, o seu avô, o seu pastor pode ser uma inspiração para você, mas não vai ter a vida de oração no seu lugar. Por quê? Porque Deus quer construir uma história pessoal com cada um de nós. Amém, gente? Deus quer conhecer você e ser conhecido de você. Deus quer ouvir a sua voz, o seu pedido, o seu anseio do coração. Há histórias tão belas na Bíblia, uma delas é do próprio Samuel, o jovem Samuel. Deus quer falar com ele. Mas a gente falaria assim: mas pastor, não tinha o sacerdote Eli, o homem pelo qual Deus falava a Israel? Tinha, mas Deus queria uma história pessoal com Samuel. Então ele aparece e fala assim: Samuel. E Samuel novinho não estava entendendo ainda Deus, e achou: deve ser o pastor Eli que está me chamando, mas não é. Era o próprio Deus. Por quê? Porque Deus quer construir uma história pessoal com você, e essa história pessoal se dá através de uma vida de oração. Amém, gente? Você pode dizer assim comigo: Senhor Jesus,
Me ajuda a entender isso. Coloca intercessores na minha vida. Gente que ora por mim. Mas eu não posso me enganar com isso. Sou eu que preciso orar. Deus quer uma história pessoal comigo. E para isso Deus nos dá uma grande ferramenta. Na verdade, uma grande pessoa. É muito curioso quando a gente começa a falar de necessidade, como a Bíblia relaciona oração e Espírito Santo. A oração, quando começa a ser feita diante de Deus, ela atrai a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando enche você, leva você à oração. Então é uma coisa que se retroalimenta. É por isso que quando a gente fala de oração, dificilmente nós vamos ter uma pessoa que fala assim: pastor, todo dia eu acordo com uma vontade enorme de orar. Tem alguém aqui nessa igreja muito esquisito que acorda assim? Você veja que eu falei muito esquisito. Fala: Senhor, olha, pastor, segunda-feira de manhã, 6 horas da manhã, me dá uma vontade de orar, pastor, que eu não aguento. Tem alguém assim? Então todo mundo normal aqui. Todo mundo normal. A oração não é uma coisa que você gosta de fazer. A oração é uma coisa que você precisa fazer para depois começar a gostar de fazer. Primeiro você faz. É igual a gente correr, caminhada. Se você está acima do peso e começa a caminhar, meu irmão, dói tudo. Dói aqui, dói acolá, dói do lado, dói no pé, dói calcanhar. Oração é assim. Mas você precisa começar. E se você for persistente, 5, 10, 15 minutos, lá nos 20 minutos, a dor foi saindo e você nem percebeu. E daqui a pouco vai dando uma sensação boa, porque as endorfinas, os hormônios, vão funcionando dentro de você, e vai dando uma sensação de prazer. Orar é assim. Você nunca vai gostar muito de começar, mas depois que você começar, você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai levar você a fazer mais e melhor. Amém, gente? Finalmente, eu termino a minha mensagem aqui. A oração, além de ser uma coisa necessária, além de ser uma coisa que deve ser transparente, e além de ser uma coisa que você não pode terceirizar, a oração precisa ser algo que você faz com confiança. É por isso que Jesus, quando deu o exemplo, e a gente vai ver isso na vida de Neemias, ele fala assim: vocês quando forem orar, não sejam como os pagãos. A quem Jesus está se referindo? Ao mundo grego e romano antigo. Porque eles oravam aos seus deuses, repetindo palavras, e por muito tempo, para incomodar os seus deuses, até que esses deuses ficassem assim, cheios da vida, e falassem: ó, vou responder para esse pessoal, para eles pararem de pedir aqui o que eles estão querendo. Aí Jesus olha para eles e fala assim: não é assim que vocês oram. Se vocês orarem assim, vocês estão sendo como os pagãos, que ficam repetindo mantras, que ficam repetindo orações da vitória, que ficam repetindo orações da prosperidade. Jesus olha para ele e fala: isso é coisa de pagão, isso é coisa de quem está tentando comprar um Deus, e você não pode comprar Deus. A sua oração é uma oração de um filho para um pai. Um filho, quando pede algo para o pai, ele pede com confiança, porque é pai. Porque se tiver a última pessoa no mundo que vai sustentar um filho, é o pai. Quando a empresa não dá certo, quando o casamento não dá certo, quando a profissão não dá certo, o filho vai buscar o pai. Por quê? Porque ele tem confiança. E Jesus olha para nós e diz assim: é assim que vocês devem orar. Não tem palavra-chave, não tem mantra, não tem a oração do curso, não é nada disso. O que tem é
alguém que entra com o coração transparente diante do trono da graça de Deus, abre o coração, deixa o Espírito Santo convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e aí se conecta com o Espírito Santo de Deus. Aí essa oração passa a transformar ele e a transformar o mundo ao seu redor. Amém, gente? Confiança, transparência e uma vida diária diante do Senhor é que vai fazer com que a gente tenha o coração desse Neemias. E eu termino essa mensagem perguntando a você: quais serão os muros que você precisa reconstruir na sua vida hoje? Neemias olha para Jerusalém, a cidade acabada, foi queimada, foi aviltada, nem os muros sobraram. E Neemias tem uma visão de uma Jerusalém que fala assim: essa cidade só vai ser de novo a Jerusalém que nós conhecemos, quando primeiro a gente construir muros para protegê-las. Depois a gente constrói o templo, depois a gente constrói as instituições, primeiro os muros. Porque o muro vai proteger dos animais selvagens, vai proteger dos inimigos. Primeiro os muros. Os muros é aquilo que te dão segurança. Os muros é aquilo que sustenta você, que protege do ambiente, que protege do inimigo. E a minha pergunta para você, nessa noite de janeiro de 2019, quais foram os muros na sua vida que foram derrubados, caíram no meio das batalhas, das dificuldades, e você se viu sem proteção? Você se viu à mercê dos inimigos. Você se viu dominado por um vício, porque os muros caíram. Você se viu dominado pela uma agenda que não é tua, é uma agenda externa. Você não tem uma agenda para a sua vida. É o mundo que vai girando você e você vai embolando com. Você perdeu os muros. Talvez os muros que a gente tenha perdido é a santidade de vida. Durante um tempo, nós nos dedicamos a disciplinas espirituais, a aprender a palavra de Deus, a orar, a obediência, a mansidão, ao domínio próprio, mas em alguma das batalhas, esses muros caíram. Talvez os muros que caíram para você sejam os muros da fé. Você que era uma pessoa confiante, está cheio de medos, cheio de traumas, desesperado com o futuro, desesperado com um ano novo. Quais são esses muros? Eu não sei quais são eles, mas quando eu olho para Neemias, eu vejo um homem que além de agir, orava, além de orar, agia, e o Espírito do próprio Deus colocou na mente dele que o começo da reconstrução da vida de Israel começava por reconstruir os muros. Na reconstrução da sua vida, quais os muros que precisam ser reconstruídos com alicerces firmes a partir de agora? Eu não sei e não preciso saber, mas se você está aqui com seu coração aberto, se esse culto hoje é aquele quarto em secreto que você entrou e falou: Senhor, eu não quero ter máscaras, eu não quero enganar ninguém, eu não quero mostrar que eu estou alegre se eu não estou alegre, eu não quero mostrar o que eu não tenho e o que eu não sou, eu quero tirar as máscaras e quero ter transparência diante do Senhor. Senhor, os meus muros estão caídos, e se o Senhor tiver misericórdia de mim, eu quero confessar os meus pecados, quero confessar a corrupção do meu coração, da minha família, do meu povo, como fez Jeremias, e sei que o Senhor pode começar a dar condições para eu começar a reconstruir os muros de proteção e segurança de novo para minha vida.
Amém, gente? Quais são esses muros? Feche os teus olhos e eu queria que você falasse com Deus a respeito disso, enquanto nós oramos. Deus de amor, cremos que o Teu Espírito nos impulsionou a começar esse ano de 2019, falando da Tua Palavra e da necessidade de uma vida de oração. Talvez para muitos de nós, o ano de 2018 foi um ano em que a gente descuidou da nossa vida espiritual, descuidou da nossa santidade, descuidou dos projetos do Senhor para nós, e os nossos muros foram caindo. E quando a gente se deu conta, a nossa cidade, que é a nossa vida, estava à mercê dos inimigos, estava incendiada os seus portões, o seu templo. Mas que bom que o Evangelho é uma mensagem de reconstrução e restauração. E eu creio que o Senhor está nos dando essa oportunidade no início do ano, para a gente orar como Neemias orou. Senhor, restaura os nossos muros, restaura a nossa cidade, restaura o nosso amor pelos Teus estatutos que nós perdemos, restaura a gente a apreciar a Tua lei que é justa. Restaura, Senhor, restaura aqueles que precisam de confiança na sua vida profissional, e por um motivo ou por outro os muros caíram. Restauram aqueles que precisam, Senhor, de um acolhimento emocional, que precisam de companheirismo, que estão se sentindo solitários e que viram que os muros de proteção caíram. Restaura, Senhor. Traz refrigério àqueles que perderam a confiança de que esses muros podem ser restaurados. Pai, eu oro por aqueles que fizeram desse culto hoje o quarto secreto da oração, que estão ouvindo essa mensagem e dizendo: Senhor, eu quero ser transparente a respeito da minha vida, eu quero que não fique nenhuma máscara, eu quero dizer quem eu sou, porque eu sei quem, o Senhor já sabe quem eu sou, mas o Senhor quer ouvir da minha boca, e eu creio que o Senhor está ouvindo de muitas bocas nessa noite. Senhor, restaura os meus muros, os meus alicerces, edifica em mim de novo uma vida conforme os Teus propósitos, me levanta, me dá ânimo, me traz de uma depressão para uma vida em alegria, me traz de uma desesperança para uma vida de esperança. Reconstrói os muros de Israel, Senhor, reconstrói os muros da nossa cidade interior, reconstrói os muros da santidade, reconstrói os muros da generosidade, reconstrói os muros da oração, que provavelmente foi por essas falhas nossas na vida de oração que alguns dos nossos muros caíram por terra. Mas nós estamos nos arrependendo, Senhor. Como igreja, como povo, como família, nós nos arrependemos e oramos como Neemias. Nós confessamos diante do Senhor a corrupção do nosso coração. Nós confessamos a vergonha do nosso coração e de não viver a Tua palavra. E nós oramos e Te pedimos: reconstrói os nossos muros, para que o Teu nome seja exaltado entre as nações, para nossa alegria, e para que Jesus Cristo, nosso Salvador, seja reconhecido como aquele que reconstrói os muros dos homens pecadores e mulheres pecadoras. Em nome de Jesus nós oramos.
Amém. Amém.